Então, pessoal, nossa última aula antes da prova, está chegando o momento mais aguardado da primeira parte do semestre, né? Já falei, não precisa... Professor, deixa eu só atrapalhar um pouquinho. A Betânia fez uma lavagem a seco. Foi. Tá louco, o Alexandre nem soube disso ainda. Pessoal, não se preocupem com a prova, tá? Realmente, não se preocupar porque ela está extremamente difícil, quase impossível. Então, não tem por que a gente se preocupar. Tá? Pior. Então, fiquem tranquilos. É melhor relaxar e ficar de boa do que ficar se preocupando agora, tá? Não, no final da aula a gente conversa especificamente sobre a prova, mas podem ficar relaxados que a prova vai ser tranquila, né? A ideia é só a gente conseguir auferir o que essa primeira parte do semestre. Tá bem? Então vamos iniciar a nossa aula. Depois, no fim da aula, a gente conversa mais um pouquinho sobre a nossa prova. Então, hoje a gente vai ver 4 impostos federais: IPI, ITR, IOF e o Imposto sobre Grandes Fortunas. Tá? IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Quem é que tem competência para instituir o IPI? Né? A competência tributária em relação ao IPI ela é da União. Onde é que está previsto o IPI? Na verdade, não é no artigo 155, é no artigo 153. Tá errado ali. É no 153, não no 155. Tá? 155 são os impostos estaduais. 153 são os impostos federais. Agora, vem algumas questões extremamente importantes no que tange ao IPI. Tá? Primeiro, o IPI está sujeito ao princípio da seletividade. Aqui nós temos que ter bastante atenção, é uma das maiores discussões que nós temos em relação ao IPI, é a seletividade. E é tão importante que, inclusive, o trabalho dessa aula vai ser sobre seletividade, tá, pessoal? Então, nesse primeiro slide, a gente já está vendo a matéria do nosso trabalho, tá? O que é a seletividade? A seletividade é a graduação de alíquotas conforme a essencialidade do produto, tá? O que significa, pessoal? Significa que quanto mais essencial for o produto, menor vai ser a minha alíquota. Quanto menos essencial for o produto, maior vai ser a minha alíquota. Ali nós temos uma foto, então, para vocês nunca mais esquecerem da seletividade. O produto que mais bem representa essa seletividade é o cigarro. Tá? Eu não sei se algum dos colegas fuma, mas para vocês terem ideia, a alíquota padrão do IPI, a que mais nós temos durante o percurso temporal, é de 330% do cigarro. Né? Então, o cigarro tem uma alíquota de 330%. Chegou já a ter a alíquota de 440%. Tá? Por quê, pessoal? Porque o cigarro ele não é um produto essencial. Né? E com esse exemplo, a gente começa a entender bastante a essencialidade, não só na questão de quanto menos essencial, maior a alíquota, mas também a essencialidade ela não é analisada de forma individual. Por quê? Se a gente estivesse nessa aula, então, presencial, eu perguntaria para você se alguém fuma, né? Ou não sei se alguém se habilita a falar que fuma aqui e habilitar o microfone. Por acaso alguém fuma aqui na sala? Ninguém fuma, Pedro? Eu fumo. Eu não. Eu fumo. Ah, tu fuma. Entendi, eu não fumo. Zaira, isso? Isso. Pergunto, para ti, Zaira, o cigarro ele é essencial? Óbvio. Óbvio, né? Na tua vida, provavelmente não pode faltar uma carteira de cigarro, né? O melhor é que não, né? É. Ah. Principalmente em épocas de confinamento.
E épocas de nervosismo e ansiedade também, né? Em épocas de quê? Nervosismo e ansiedade. Acho que sim. Meu hábito de fumar não está tão ligado à ansiedade ou ao nervosismo, mas ao hábito mesmo, à rotina. Na do Eu cigarro. já parei de fumar várias vezes e todas as vezes que eu parei de fumar eu tive que mudar a minha rotina. Tá? Então, vamos pegar o exemplo da Zaira aqui, que nos auxiliou dizendo que ela fuma. Então, notem, quando eu pergunto para a Zaira se o cigarro é essencial, ela vai dizer, lógico, muda, para mim é essencial. Todos os dias eu tenho que ter minha carteira de cigarro. Tá? Então, a seletividade ela não pode ser interpretada de forma individual. Né? Tanto é que se eu perguntar para outra Zaira, em relação ao vinho, ela vai me dizer, o vinho é essencial também. E se perguntar para mim, eu vou dizer, o vinho é essencial. Se perguntar o cigarro, eu vou dizer, o cigarro para mim não é nada essencial, mas o vinho é essencial. Doce, para mim, é completamente essencial. Tá? Então, a seletividade, ela não vai ser aplicada, tá, de acordo com critérios individuais. Ela tem que pegar um critério geral, né, com base no que seria o bem, né, ou seja, o que seria essencial para a sociedade como um todo. Porque se a gente for analisar individualmente, obviamente a gente vai ter uma grande divergência. Mas eu tenho certeza que a Zaira, inclusive, analisando a seletividade, ela vai entender que a alíquota do cigarro seja alta. Porque ela sabe, por mais que ela fume, que o cigarro ele não faz um bem à saúde. Então, é vantagem para o governo que a alíquota seja alta, porque não é um produto essencial. Nós estamos... Professor, Oi. queria fazer uma pergunta. A alíquota nos medicamentos, tá? Uhum. Quando é medicamento de... Medicamento não, quando é produto de beleza, é mais alta. Sim. E aí tem uma questão que a gente levanta muito, é que tem, por exemplo, os bloqueadores hoje, que eles não são mais considerados como produto cosmético, e a alíquota é lá em cima, super caro, e todo mundo recomenda hoje que todo mundo tem que utilizar, né? Então tem umas coisas meio estranhas, assim. Sabe o que tu pode fazer, Zaira? Pode pegar esse teu exemplo e fazer o trabalho da aula de hoje. Assim, É Zaira, sério? Buenas. muito importante, Zaira, que tu não levou em consideração. Cannabis. Cannabis está liberado. Cannabis. Cannabis nos Estados Unidos, tu vai, tem a vontade, tu pode comprar todos os tipos de produto com cannabis. E aqui não tem, que coisa triste. Não, vocês sabem que a Eu nem gosto Anvisa, disso. a Anvisa liberou a utilização de cannabis em novembro, né? Em alguns medicamentos, Sim. tá? Só que, Zaira, eu vou explicar no final o trabalho, mas essa tua pergunta é muito interessante, porque, como eu falei, uma das maiores discussões que nós temos no IPI é a seletividade, porque se entende que hoje não é aplicado a seletividade. Né? Então, como vai ser exatamente fazer uma análise comparativa, tu pode pegar esse teu exemplo, que pelo visto já é algo que tu gosta, que deve ser do teu dia a dia, e vai ter a oportunidade de estudar um pouquinho essa matéria, tá? Mas contigo é algo que tu não consegue explicar hoje. O protetor solar, ele tem uma alíquota elevada do IPI. E na TIP, tá, que é a tabela do IPI, a gente vai ver que é onde está previsto as alíquotas, tem diversas situações que acabam maculando o princípio da seletividade. Diversos produtos que vocês vão olhar e vão comparar e vão dizer, meu Deus, como que tal produto tem uma alíquota maior do que aquele outro? Como que a gente pode aceitar que o produto A é menos essencial que o produto B? Tá? Então, vocês vão ver que na tabela do IPI, tá? Existe diversas discrepâncias em relação à seletividade. Tanto que é uma das maiores discussões que nós temos. A primeira discussão é se o Poder Judiciário ele pode, né, aumentar e diminuir a alíquota com base na seletividade.
normalmente diminuir. Então, isso cabe ou não ao Poder Judiciário? A maior parte da doutrina entende que cabe. Tá? E segundo, exatamente a aplicação da seletividade aos casos concretos. Né? Tipo, comparar, porque, por exemplo, tu comparar feijão e água, o que é mais essencial? Talvez seja água, mas... Né? Agora, o açúcar ele também é essencial, mas se eu comparo o açúcar com a água, olha, a água tem que ter uma alíquota menor que o açúcar. Né? Então, o açúcar ele pode, no máximo, chegar ao nível da água. Ele não pode ultrapassar, né? Tem uma alíquota menor que a água. Mas aí, se eu comparar um produto de beleza, pegar o exemplo da Zaira, mas não o protetor solar, um produto de beleza, uma maquiagem com açúcar, não, o açúcar ele é mais essencial, né? A gente precisa muito mais do açúcar do que de um produto de beleza. Então, tem essa situação de seletividade também. Tanto é que a gente não deve buscar a seletividade de forma comparativa. O trabalho de vocês vai ser fazer uma comparação para verificar a aplicação ou não da seletividade. Porque se eu buscar sempre a seletividade de forma comparativa, claro que é no mundo utópico, eu vou chegar em todas as alíquotas a zero, porque eu vou comparar um produto menos essencial com outro, e assim eu vou diminuindo a alíquota até chegar a zero. Eu preciso pegar o sistema como um todo e aplicar a seletividade, e verificar, olha, o feijão ele é mais importante do que um produto de beleza. Então, eu vou tributar menos o feijão do que o produto de beleza. Tá? Mozart. Oi? Mozart. Oi. Oi. Zaira, quem define os critérios da seletividade? Qual é a agência que faz esse ranking dos produtos? O IPI, ele é uma exceção à legalidade que a gente vai ver, Zaira. Então, é o próprio presidente da República que pode definir os critérios da seletividade ou o Congresso. Tá? A maior parte das vezes, Receita Federal. Oi? A maior parte das vezes, Receita Federal. A influência da Receita, né? A maior parte, na verdade, da legislação tributária que nós temos é por influência da Receita. Supondo que seja a Receita Federal, isso é fundamentado de alguma forma? Não, Zaira, é que assim, ó, é por isso que eu não falei Receita Federal, é porque assim, como o Marcel ele tem a prática, para ele ficou bem claro, eu vou explicar. Não é a Receita Federal de forma objetiva e direta, é por influência da Receita. A Receita ela não pode fazer uma instrução legislativa e definir a seletividade. A seletividade ela tem que estar prevista ou em lei ou em ato do chefe do Poder Executivo, tá? Que seja um decreto, por exemplo. Eu até estava dando uma olhada agora aqui, tipo assim, que eu passei de olho na tabela. Chocolates, o IPI, tem 5%. E o bacalhau da Noruega, que é extremamente necessário para nós, também tem 5%. Olha aí. Muito necessário. Inclusive, vai ser minha janta hoje o bacalhau da Noruega. Não tem como. Pula. Ostentando, né? Sexta-feira tem que ser o bacalhau da Noruega, né, tia? Assim, inclusive, pessoal, eu pedi certidão de nascimento dele para ver se era da Noruega mesmo. Eu quero saber, porque eu não quero comprar de lugar errado que não vai me fazer bem. Entendeu? É bacalhau da Noruega. Aí voltamos lá para... Teria que ser o passaporte, né? Tem que ter um carimbo, né? Ser passaporte carimbo com carimbo. Da inspeção. E aí estamos lá no protetor solar da Zaira. Ele é 12%. Eu te falei. Te falei que é coisa absurda. E quero que o pobre use. Sim, o bacalhau é 5%. Não pode faltar. O bronzeador não pode ficar de fora. Né? Ô, Zaira, o Marcel Olha, Zaira, o Marcel já te ajudou no trabalho. Cara, ele pode fazer com 12%. Né? Mas já que a gente está falando da seletividade, eu já até vou comentar do trabalho. O trabalho que eu postei para vocês fazerem é pegar 2 produtos na TIP, tá? E comparar de acordo com a seletividade. Vocês podem argumentar tanto a favor quanto contra. Vai ficar a critério de vocês. Então, eu posso pegar e fazer o quê? O bacalhau da Noruega e o protetor solar. Não, o protetor solar ele é muito mais útil do que o bacalhau da Noruega.
Então, E aí o protetor solar, eu até olhei errado. Produtos nutritivos e cosméticos, né? Que se enquadra a loção, essa loção, a 22%. 22, não é 12? Não. tá. Positivo. Até porque 12 não é uma alíquota tão alta de IPI, né? Como tu pode ver. Se comparar com bacalhau, não, né, professor? Aí já muda. Mas então, o trabalho vai ser exatamente isso. Vocês pegarem dois produtos e compararem as alíquotas de acordo com o princípio da seletividade. Perguntando se para você está certo ou está errado de acordo com esse princípio. Tá? A tabela é TIP, T e P? É isso, vai estar no nosso material, Zaira, tá? Mas é isso. IPI. Tá. TIP. No nosso grupo do Whats, eu larguei a tabela lá, tá? Ó, é IPI com um T na frente. Tá? Tá. Por isso que é TIP. É só o IPI que coloca o T na frente, mas o Marcel já nos auxiliou e largou a tabela lá para nós, tá? Que eu quero, qual que é a intenção desse trabalho, tá, pessoal? Que vocês conheçam a TIP. Óbvio que não é para ler toda ela é bem extensa, mas só para vocês saibam que existe a tabela do IPI e que vocês comparem dois produtos, tá? O Douglas acabou de dizer que não está no grupo do Whats. Alguém pode acrescentar o Douglas? Coloca o teu Whats aí, Douglas. Por favor, coloca no chat. Alguém acrescenta? Eu largo lá no chat para ele o convite. Tá, tu larga ali para ele? Largo. É que tu é muito tecnológico, eu tinha esquecido disso, Marcelo. Tá? Mas então, pessoal, até já que a gente... Eu coloquei no grupo lá o QR dele, o contato dele. Tá. Obrigado, Carla. Já que vocês colaboraram aqui, essa parte é muito importante e para vocês verem a disparidade e discrepância que nós temos na TIP. E quando vocês olharem, não vai ser difícil vocês encontrarem produtos que vocês vão dizer, nossa, como que tal produto ele é tributado com uma alíquota maior do que outro produto. É óbvio que aquele outro produto é mais essencial. Tá? Só que, claro, aqui, pessoal, façam uma análise como se vocês fossem o governo, né? Como se fosse uma análise geral. Não façam uma análise individual, porque daí sim, daí vai vir um trabalho que vai argumentar que o cigarro ele é mais essencial que a água. E daí vai dar problema, né? Tá bem, pessoal? Então, essa é a ideia do trabalho. Então, que vocês conheçam a TIP e que vocês façam ali, ó, um arrazoado, poucas linhas, tá? Não é para fazer um trabalho de conclusão sobre o princípio da seletividade, tá, pessoal? É só comparar dois produtos e falar se vocês acham que ali foi aplicado ou não o princípio da seletividade, tá? E o Marcel aqui deu um baita exemplo, olha, pega a questão do protetor solar e do bacalhau da Noruega, tá? Então, será que nós estamos aplicando a seletividade a partir do momento que o bacalhau da Noruega tem 5% e o protetor solar tem 22%? Ou o chocolate sim? E eu digo mais, essa comparação aí, ela não é fácil de fazer. Porque por mais que seja bacalhau da Noruega, é um alimento. Tá? E o chocolate? Oi? O chocolate, né? Sim, Baita alimento. Tira o chocolate do povo para te ver o que acontece. Tá. Progresso irreversível de depressão. Tá. Mas para tu ver, chocolate Marcelo, importado do Mozart para ver o que acontece. Tá? Pessoal, cada um com seus brinquedos. Por favor, deixem os meus chocolates, tá? Por favor. Não mexam neles. Tá? Deixem um chocolate ser feliz. Quanto mais feliz eu tiver, mais fácil vai ser a prova sexta-feira. Zaira, tu quer anotar meu endereço para mandar um vinho? Tá? Se for para tirar 10, manda aí. Tá bem. Pessoal, então, seletividade, tá? Sempre em função da essencialidade. Acredito que por esse debate que a gente teve aqui, muito proveitoso, gostei bastante, pessoal. Acho que vocês já entenderam, já pegaram, então, o fio da meada ali, a questão de ser uma análise para a sociedade e uma análise, então, dos produtos em geral, o que a gente precisa, né? Além disso, o IPI, ele é não cumulativo. O que é ser não cumulativo, pessoal? Tá?
E claro, aqui o Marcel que me desculpe, não tem como a gente entrar nos meandros da não cumulatividade, então vai ser uma explicação muito mais simples do que o que acontece no dia a dia. Tá? A não cumulatividade significa tu aplicar a alíquota do IPI somente ao valor agregado em cada etapa de produção. Tá? Se eu tivesse o quadro, eu ia desenhar para vocês. Eu podia ter colocado no material esse desenho, que falha a minha. Tá? Então, olha, o B, ele comprou do A por 100 e ele vendeu para o C por 150. Tá? Então, ele compra do A por 100 e vende para o B por 150. Tá? O IPI, ele vai ser aplicado somente sobre 50, que foi o valor que o B agregou na sua etapa de produção. Porque se ele comprou por 100 e vendeu por 150, vai incidir somente sobre 50. Tá? Porque isso é para evitar, pessoal, uma tributação que nós chamamos de tributação em cascata. Né? Que é aquela tributação que ela vai incidir sempre sobre todo o valor durante toda a cadeia. Como o IPI ele acompanha até o fim da cadeia, menos ao consumidor final, tá? Se tornaria muito caro, porque imagina assim, se quando o B vendesse por 150, ele pagasse IPI sobre 150, daí o C compra por 150, vende por 300, ele paga por 300, ele está pagando sobre todos os valores que já pagaram anteriormente. Então, isso é a não cumulatividade, incide somente sobre o valor agregado em cada etapa de produção. Tá? Então, esse é o princípio da não cumulatividade. Como é que isso acontece, pessoal? Quando o B compra do A por 100, ele tem um crédito de 100. Quando o B vende para o C por 150, ele tem um débito de 150. Então, gerou um crédito na entrada e um débito na saída. Tá? Como é que ele recolhe o IPI? Débito menos crédito, que a gente chega à base de cálculo que vai ser 50. Tá, pessoal? Então, isso é a não cumulatividade. Né? Vai incidir somente sobre o valor que foi acrescido, agregado em cada etapa de produção. Né? O IPI, ele não incide na exportação, tá? Mas ele incide na importação e a gente vai ver o IPI na importação. Então, muito cuidado, o IPI não incide na exportação, mas na importação sim. E o IPI, ele vai ter um reduzido impacto sobre a aquisição de bens de capital por contribuintes do imposto. O que é isso? Quando as empresas adquirem, tá? Diga, Douglas. Desculpa, eu acabei não entendendo ali. Tu falou que ele compra por 100 e vende por 50. 150. Ele não pagaria o IPI pelo preço que ele vendeu, ele pagaria o IPI pela diferença. matemática. Ele não vende por 50, ele vende por 150. Ah, e aí ele vai pagar só pela diferença. Isso. Tá. Entendi. Entendeu? Porque o 100 já foi pago. Oi? Porque pelo 100 ele já pagou. Isso, pelo 100 o outro já pagou, ele paga pelo 50 e assim sucessivamente. Entendi. Tá? Então, o que é ter um reduzido impacto nos bens de capital, pessoal? Quando a empresa ela adquire bens, tá? Então, maquinário, para a produção dos seus produtos, tá? Para a industrialização dos seus produtos, vai ter que ter reduzido o impacto do IPI na aquisição desses bens. Então, se eu sou contribuinte do IPI e eu adquiro bens para industrializar os meus produtos, eu vou ter um reduzido impacto do IPI nesses bens. O que a gente tributa no IPI? Tá? A gente tributa a operação com produtos industrializados. O que é operação, o que é produto e o que é industrializado? Operação, pessoal, é sempre um negócio jurídico. Tá? O que a gente tem que interpretar para o negócio jurídico? Sempre tem que existir, né, a transmissão da posse desse bem. Tá? Se eu não tenho transmissão da posse, não precisa nem ser da propriedade. Aqui pode ser só a posse, porque eu posso estar na minha empresa, mando para uma empresa que vai fazer um processo de industrialização e vai retornar, incidir o IPI. Tá? Então, pessoal, mas quando eu não tenho a transmissão da posse,
eu não vou ter a incidência do IPI, tá? Porque eu não tenho operação. A operação, ela sempre é um negócio jurídico. Um negócio jurídico que tem duas pontas. Eu não posso fazer um negócio jurídico comigo mesmo olhando no espelho, tá? Então, pessoal, quando tem a transmissão da posse, existe um negócio jurídico. O que é produto, né? Produto, ele é qualquer bem, tá? Que pode ser produzido tanto pela natureza como pelo próprio homem. Então, qualquer bem. Notem que produto é um conceito bem mais amplo do que mercadoria. Produto é qualquer bem. Mercadoria é aquele produto que é destinado ao comércio, à mercância. Tá? Industrializado significa que ele foi industrializado, então que se industrializou, ou que ele é objeto da indústria. Sempre quando a gente fala de IPI, a gente fala de indústria, ou a legislação faz algumas equiparações, inclusive diversas de forma completamente errôneas, equivocadas, tá? Mas a ideia é que o produto seja da indústria, ele tem que sofrer uma industrialização. E a gente vai ver que tipos de industrialização podem existir. Então, o regulamento do IPI, o decreto 72/12 de 2010. Segundo o regulamento, industrialização vai ser qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para o consumo, tá? Então, se eu modificar a natureza, a finalidade do produto, eu estou industrializando. O funcionamento, se eu der um acabamento diferente, tá? Para o produto, uma apresentação diferente para o produto, tudo isso é considerado pela legislação processo de industrialização. Tudo isso vai ser fato gerador do IPI, tá, pessoal? Então, assim, não é somente aquela industrialização pura e simples que nós estamos acostumados, tá? O decreto, a legislação, acaba abrangendo mais situações, mais possibilidades em relação ao IPI. De acordo com o decreto, a industrialização ela pode ser transformação. Tá? Transformação é quando existe um processo que dá uma nova forma ou finalidade para aquele produto, para aquele bem. Inclusive, sempre na transformação a gente vai ter uma nova classificação na TIP. Só para vocês terem conhecimento, como é que é feita a classificação na TIP? Vocês vão ver lá diversos NCM e o número. O que é NCM? Nomenclatura comum do Mercosul, tá? Todo produto ele tem um número, que é NCM do produto. Tá? Se alguém já trabalha na área, sabe, tu chega e perguntar qual é o NCM do produto. Pelo NCM tu sabe qual é o produto, sabe a classificação tarifária dele. Tá? Então, quando eu tenho uma transformação, eu tenho uma alteração da NCM. Trouxe aqui é o processo de industrialização, eu acredito que a gente mais conhece, que a gente mais imagina, né? Quando eu transformo madeira em poltrona estofada. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma transformação. Né? Eu estou pegando um insumo e estou transformando em outro produto. Se a gente olhar na TIP, madeira tem uma classificação e poltrona outra. A gente tem certeza. Eu não tenho dúvida que todos vocês que estão nessa aula sabem que madeira é madeira e poltrona é poltrona. São produtos completamente diferentes. Né? Beneficiamento. Professor, o que é o extensivo ali da MCM? O O quê? que quer dizer a palavra? O que quer dizer as letras A da MCM? nomenclatura comum do Mercosul. Tá, certo. Tá. O beneficiamento é quando nós temos um processo que vai modificar, vai aperfeiçoar, vai realizar qualquer tipo de embelezamento ou vai alterar o funcionamento do produto. Nessa situação, nós vamos manter a mesma NCM. Tá? Não tem modificação de classificação. Se mantém a mesma classificação. Tá? O exemplo que eu trouxe para nós é quando tem
o envernizamento dos móveis com colocação de puxadores e frisos. Então, tu passa o verniz, tu coloca puxador e tu coloca friso. O que tu está fazendo? Está fazendo um beneficiamento. Tá? Mas aquele móvel, ele continua na mesma classificação da TIP, ele não tem uma alteração. Ah, mas incide IPI? Incide, porque é beneficiamento. É considerado industrialização. Montagem, né? É quando tu reúne produtos, né? Diversos produtos, diversas peças que já existem, mas a partir desse processo vai ter uma nova sistematização, ou seja, vai ter um novo produto, né? A gente junta peças e chega a um novo produto. Esse produto pode ou não ter uma classificação diferente na TIP, tá? Aqui é outro processo de industrialização muito comum, que a gente está acostumado. Um exemplo é a montagem de veículos. A gente pega diversas peças que normalmente vieram de fora da indústria, então vamos pegar ali a GM em Gravataí, que inclusive tem todo o parque industrial, com diversas empresas no seu parque industrial. E essas empresas, até para quem não sabe, têm diversos benefícios tributários do governo do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então ela adquire a maior parte das peças, não sei se a totalidade, do seu parque industrial, mas são outras empresas, e pega todas essas peças, vai lá e monta um carro. Tá? Isso é montagem. O que acontece? Incide IPI. A GM ela vai ter que pagar IPI. Acondicionamento ou recondicionamento, tá? É quando nós temos uma alteração na embalagem visual do produto e que daí a gente cria um novo visual. Então, quando a gente faz aqueles kits, tá, pessoal? Que a gente coloca um estojo e diversos itens dentro do estojo. Né? Colocamos lá para homenagear a Zaira. Tá? A gente coloca uma maquiagem, mas também coloca um protetor solar. Né? Como é que vai ser tributado isso? Isso é tributado pela maior alíquota do produto que tiver lá. Tá? E gera IPI, quando a gente faz um acondicionamento ou um recondicionamento. E renovação, ou não é recondicionamento, é reacondicionamento, tem o A ali, tá? Que é quando aqui nós temos uma renovação de um produto usado, né? Desculpa, pessoal. O reacondicionamento é o de cima, acondicionamento ou reacondicionamento, tá? E aqui tá certo, renovação ou recondicionamento. É quando a gente tem a renovação de um produto usado, tá? Um exemplo, quando a gente tem o recondicionamento dos amortecedores. Então leva no mecânico e ao invés de trocar os amortecedores, se faz o recondicionamento. Entre aspas, é como se eles estivessem novos. O que nós temos aqui? Nós temos uma industrialização. Nós temos um processo de industrialização, razão pela qual sofre a incidência do IPI. Quando que o IPI vai incidir, pessoal? É na saída do estabelecimento. Lógico que aqui é uma ficção jurídica, né? Como muitas vezes não tem como a gente ter conhecimento exatamente em relação à incidência, então ele incide no momento em que o produto sai do estabelecimento. Claro, na hora que eu emitir a nota fiscal, é quando incide? Não, mas tu já emite a nota fiscal com imposto? Sim. Tá? Mas não incidiu ainda. Se não saiu, como eu emito para ele poder sair, para ele poder circular, não incidiu ainda, mas já está lá a nota fiscal. Tá, pessoal? Mas então esse cuidado, ele vai incidir quando o produto sair do estabelecimento. Né? O pressuposto pré-requisito é que tenha industrialização, né? Imposto sobre produtos industrializados. Como é que eu vou cobrar esse imposto se eu não tiver industrialização? Obrigatoriamente eu vou ter que ter a industrialização. Razão pela qual
o IPI ele não vai incidir na venda para o consumidor final. Então, quando a gente vai fazer o nosso rancho no Zafari, a gente paga o ICMS do Zafari, mas a gente não paga o IPI, porque o IPI ali não incide. O Zafari não faz nenhum processo de industrialização. Ele pega e simplesmente revende os produtos. Ele não faz industrialização em cima dos produtos que ele adquiriu. Vamos lá. O IPI tem alguns fatos geradores. Tá? Primeiro, no desembaraço aduaneiro, quando nós estivermos diante de uma importação. Então, quando acontece o desembaraço aduaneiro, incide o IPI na importação. Tá? No momento, então, que está sendo realizado o desembaraço por meio da autoridade fazendária, ocorre a incidência do IPI. Na saída do estabelecimento, que é o padrão aqui quando a gente está diante do mercado interno. Tá? Então, no mercado interno, incide na saída do estabelecimento. Também incide o IPI quando o produto... Professor, Diga. uma dúvida. Por exemplo, supermercado, que geralmente não incide o IPI porque ele só repassa para o consumidor, né? Agora, por exemplo, quando o supermercado ele pega e embala o queijo para deixar na prateleira, isso não é uma industrialização? Assim, ó, só o processo de embalagem em si, tu não está alterando nada, tá? Aqui, ó. Só clica aqui para a gente voltar, tá? Tu não tem nenhum tipo de alteração aqui na letra D, ó, visual do produto. Só tá colocando um plástico. O que vai acontecer no supermercado, Anderson? A tua pergunta é muito boa. O supermercado ele pode ter padaria própria, né? Tá. Ele pode fazer produções lá dentro. E daí sim ele está realizando processos de industrialização. Mas só passar o papel filme ali no queijo, né? O plástico, isso ensina a industrialização. Tá? Não, desde que dê uma melhorada assim na aparência dele, então. Se ele formar kits, por exemplo, né? Se ele for pegar, fizer uma formar kit, sim. Se ele pega o queijo, ele coloca uma embalagem com a marca dele, tá? Fracionamento. Oi? O fracionamento. Fala, Marcelo. O fracionamento dele com a marca Zafari é embutido IPI também. O Zafari Sim. também tem uma outra modalidade que ele, por exemplo, a gente está falando, a gente brinca, né? Fala dos vinhos, mas ele compra muito vinho espanhol, português, e ele coloca lá, quem comprar vai ver que quando é o Zafari que compra, ele bota um rótulo dele dizendo importado por fulano de tal, Zafari Noruega. Ele está trazendo da Noruega aquele produto ali em específico. Aí tem o IPI. Sim. Agora, a dúvida realmente, que isso eu achei bem interessante, é quando ele fraciona, porque ele compra um produto do Zezinho Queijo Colonial e ensaca com um produto e dizendo que é Zafari. Não sei, aí não, bem honesto. Assim, aí incide, tá, Marcel? O que não incide é quando ele compra, ele divide, tá? E muda o preço, tá? Ou naqueles supermercados menores que o Zafari, que eles não vão colocar a marca, entendeu? Tu vai comprar ali na prateleira o queijo embalado com o preço. Marcel? Não, mas é que esse aí seria só para ele poder levar o queijo, né? Aí, obviamente, não tem como levar o queijo na mão, mas agora de quando ele faz assim uma embalagem... Não, Anderson, é porque... Mas aí, diga. Aí incidiria, né? Sim, quando ele coloca a marca dele, sim. O Marcel trouxe um exemplo que, inclusive, os colegas não saibam por que o Zafari muitas vezes tem preço de vinho bons, tá? Porque ele mesmo importa. Ele importa diversos vinhos, daí tu importa lotes, containers de vinhos, e por isso que tu consegue reduzir. E o que ele faz? Se tu virar a garrafa,
tá? Daí atrás vai dizer que foi ele mesmo que importou, tá lá o selinho importado pelo Zafari. Eu não sei se alguém Professor, assina já, acho que tem a Zaire, depois tu, tá, Carla? tá. Se alguém assina algum clube de vinho, eu aqui em casa assino Wine. Os vinhos que vêm no clube, eu não vou dizer 100%, porque eu não cuido 100%, mas eu tenho quase certeza que, se não for 100%, é próximo de 100%, que eles mesmos importam. Então, tu vira o vinho e na parte ali não do rótulo, mas na parte de trás do rótulo, que vem a especificação do produto, ali vem que eles... São importadores. Que eles são, isso aí, que eles são os importadores. Só que aqui o raciocínio vai ser um pouco diferente que a gente vai ver na importação, porque daí eles são equiparados ao industrial pela importação, tá? Mas vai... Professor, agora, se ele incide na transmissão da posse, então, se eu produzo alguma coisa só para um aluguel temporário, então incide quando a pessoa pegar, tiver a posse do produto? Se foi uma industrialização, sim. Até num aluguel, então, caberia Sim. isso. Entendi. Tá? Só não vai incidir se for um negócio jurídico gratuito, porque daí tu não tem manifestação de riqueza passível de incidência do tributo. Tá? Tá. Zaira. Desculpa, eu não entendi a pergunta do Anderson sobre aluguel. Eu não entendi a colocação. Marcel, o IPI, ele incide na troca da posse, né? Não é só da propriedade. Diferentemente do ICMS, que é na propriedade, o IPI é na posse. Se tu é um industrial e tu trabalha com aluguel, tu paga IPI. Marcel? Sim, pela parte fabril, né? Sim, isso. Isso aí. Eu industrializei um produto e ao invés de vender, eu tô alugando. Não, perfeito. Agora sim. Tá? Não, agora foi, desculpa. Tá bom? Não, feito. Zaira? A minha pergunta é em relação à carne, por exemplo. Na carne não existe transformação. O frigorífico ele é considerado uma indústria porque ele mata o boi, fatia o boi e tu compra a carne in natura. No açougue. Zaira, eu acho que no teu exemplo tu já demonstrou a transformação, né? Ah, no momento em que eu fatio o boi, Sim, significa que eu estou transformando? Sim. Tá. Carla? Não, na verdade a minha pergunta era especificamente naquela fração, no sentido assim, talvez aqui em Porto Alegre não tenha muito, mas nas cidades mais pequenas tem mercado fracionando o presunto, o queijo, e aí eles rotulam então e fazem a venda. Sobre isso não incide ou não? Só se muda o dono, digamos assim. Isso. Se tu mudar a embalagem, adquirindo para si a produção daquele produto, tá? Aí vai incidir, porque tu vai estar sendo equiparado ao industrial. Agora, se tu só pega... foi até o que o Anderson falou, professor, eu nem imaginava... Claro, ninguém sai com qualquer tipo de frio na mão, né? Agora, se tu só pega, divide, coloca na embalagem, coloca o preço, no preço a tua marca, mas tu sabe que aquilo ali não foi fabricado por aquele supermercado, daí não incide. Entendeu? É diferente o Zafari pegar um queijo, embalar e colocar a marca Zafari como se ele tivesse produzido. Qual que é a marca do queijo? Zafari. Tá? Ou quando tu compra, diferentemente de quando tu compra ali, que ele só tá embalado com aquela embalagenzinha do Zafari mesmo, e tá um preço ali. Qual que é a marca daquele queijo? Não sei, é o queijo que vende a granel no Zafari. Tu conseguiu captar a diferença, Carla? Consegui. É porque eles dizem produtos da marca Zafari. Aí a marca Zafari pode ser o Polenguinho, pode ser o Tio João, Três Tendas, mas a marca é Zafari. O produto é. Sim, mas o que eu quis diferenciar, Marcelo, não vai incidir quando eles pegam só o queijo, colocam a embalagem, por mais que a embalagem esteja Zafari, tu sabe que aquele produto não é produzido pelo Zafari. Diferentemente quando eles chamam para si
como se eles fossem os produtores, por mais que no verso do produto conste onde foi produzido. Mas uma coisa é o queijo que é vendido a granel no Zafari, outra coisa é o queijo que ele é da marca Zafari. Certinho? Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, também incide IPI, né, quando nós temos um leilão, né, seja porque o bem foi apreendido ou se o bem foi abandonado. Então, na arrematação, incide IPI. Tá? Quando um produto ele é levado a leilão, claro, um produto industrializado, ele vai incidir, porque vai se equiparar ao industrial o leilão. Tá? Quem são os contribuintes do IPI? O importador. Então, na importação, o importador. O industrial, que é o padrão no mercado interno, o industrial. O estabelecimento, que ele vai ser equiparado ao industrial. Então, olha, se a gente só modifica, a gente viu, a gente só modifica o nosso produto, monta kits, muda, tá? A gente não está fazendo uma industrialização pura e simples. Na verdade, não deveria pagar IPI. Né? Isso daqui é outra ficção criada pela legislação. E ela cria a partir de uma equiparação. Olha, se tu está realizando esse tipo de atividade, tu tem que pagar o IPI. Tá? E também os que consomem ou utilizam com outra finalidade ou remetem a pessoas que não sejam empresas jornalísticas ou editoras o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, quando alcançado pela imunidade prevista no inciso 1 do artigo 18, que é a imunidade prevista no artigo 150 da Constituição. Tá? Então, os que consumem e utilizam com finalidade que não seja para livros os papéis. Tá, pessoal? Então, também são contribuintes do IPI, aqui é uma situação bem específica. Tá? Também, considera-se contribuinte autônomo do IPI qualquer estabelecimento importador industrial ou comerciante em relação a cada fato gerador que decorra de ato que praticar. Tá? Então, eu vou ser um contribuinte autônomo por cada ato, né, que eu praticar que tiver relação com o fato gerador do IPI. Tá? Inclusive, se eu for um importador. Qual que é a base de cálculo do IPI? Diferentemente do que nós vamos aprender no ICMS, que o ICMS é calculado por dentro. O que é cálculo por dentro, pessoal? O cálculo por dentro é quando tu inclui o próprio valor do imposto na sua base de cálculo. Tá? Professor. Diga. Na tela anterior ali, eu queria que o senhor me explicasse melhor quando é contribuinte autônomo. O que difere para o IPI? Quer saber qual que é a diferença do contribuinte autônomo para os demais contribuintes? Isso? Isso. Aqui? Tá. Assim, o contribuinte autônomo no IPI, diferenciando ele dos demais contribuintes, ele é aquele contribuinte que ele pode, só ele na cadeia de produção, realizar a industrialização. Tá? Tipo, ele não tem nenhuma outra relação com os demais da cadeia que envolvam processos de industrialização. Então, ele é considerado contribuinte autônomo. Então, por exemplo, o comerciante. Se a gente analisar o comerciante, acho que é o melhor exemplo que a gente tem. Tá? Vamos pegar o exemplo do Zafari. O Zafari, ele não tem uma relação de industrialização com ninguém da cadeia dele. Ele não é um industrializador. Tá? Só que o que ele faz? Ele pode fazer processos de industrialização dentro do Zafari. Ele se torna um contribuinte autônomo. Né? Naquela cadeia de produção, ele é autônomo. Ele não realiza de forma primordial aquela atividade. Ou, se eu sou já o industrial, eu não tenho nenhuma relação industrial na minha cadeia de produção. Tá? Então, eu sou autônomo. Né? Eu vou ter uma situação aqui que vai envolver a situação de crédito e débito no IPI que vai alterar na prática do contribuinte autônomo. Tá bem, Douglas? Entendeu ou ficou com dúvida ainda? Tá, então ele é autônomo quando ele vai fazer a entrega, por exemplo, lá o mercado
Já chega no consumidor final, é isso? Ou porque não Isso. passa por nenhuma revenda? Desculpa, eu não entendi. É porque ele já entrega o produto para o consumidor final ou porque ele não passa por nenhuma revendedora? Não. É de acordo com as outras... O autônomo, Douglas, não interessa se é no final ou se é no início. O que acontece é que tu vai considerar, tá, esse industrial, esse importador, de forma separada dos demais. Não interessa o restante da cadeia. Entendeu? O contribuinte autônomo, Entendi. ele é obrigatoriamente um PF e não um PJ? Não. O contribuinte autônomo significa que o restante das etapas ou do produto não depende nada da ação Isso dele. é indiferente, isso aí, tá? Olha, ele é autônomo porque ele não depende. Eu não vou analisar esse contribuinte do IPI, né, em relação aos demais. Eu analiso ele de forma separada. Ele não depende de relações jurídicas industriais com os demais entes da cadeia. E daí... Por exemplo, só o fabricante da madeira estaria, o restante até formar o estofado lá, o sofá, tudo é dependente, né? Mas no Isso. momento que o cara só, sei lá, impermeabiliza o sofá para entregar, aí não tem relação nenhuma, ele seria autônomo. É isso aí. Ah, entendi, Anderson. Obrigado. Ficou claro, Douglas? Sim. Tá? Show de bola. Então, voltando aqui à base de cálculo, o IPI ele é calculado por fora, né? Então, ele não está incluído na sua própria base de cálculo. Entretanto, né, na nota fiscal já vem somado a quantia devida do ICMS, se for entre não contribuintes. Se for entre contribuintes, eu não posso incluir o ICMS na base de cálculo do IPI. Tá? O que é extremamente importante aqui, tá, pessoal? Porque dá muita discussão, é o IPI na importação. Tá? Qual que é a base de cálculo do IPI na importação? É o que nós chamamos de valor aduaneiro. O que compõe o valor aduaneiro? Tá? O valor aduaneiro ele é composto pelo valor do produto, tá? Então 100% do valor do produto, que é o que a legislação chama de preço normal, tá? Mais as taxas exigidas na entrada do país e os encargos cambiais que foram pagos na importação. Tá? Então, tudo isso é considerado valor aduaneiro. Só que no IPI, além disso, a gente ainda acrescenta o imposto de importação. Então, o IPI na importação, ele é calculado sobre o preço normal do produto, mais as taxas, mais os encargos e mais o imposto de importação. O que acontece? A base de cálculo do IPI ela é bem alargada, ela é bem maior na importação, tá? Mas daí nesse aspecto aí é cumulativo, então, né? Vai botando o preço de tudo, inclusive de outros impostos em cima. De um imposto, do imposto de importação. É que, Anderson, isso não... O que acontece? Cumulativo no direito tributário não significa isso, tá? O cumulativo significa uma incidência sobre todo o valor na cadeia de produção. Isso é o cumulativo. Tá restrito a só essa cadeia produtiva aí, é isso? Isso. É incidir em valores, né, que o imposto já incidiu outra vez. Tá, entendi. Tá? É o próprio imposto incidindo mais de uma vez anteriormente. No mesmo valor. Por exemplo, PIS e COFINS, tu tem o regime cumulativo e o regime não cumulativo. Tá? Tem regime cumulativo que ele vai incidir lá sobre tua receita e teu faturamento. Não tem direito a crédito nenhum. Né? Só que o valor da tua receita ele é composto pelo quê? Por algo que tu comprou de uma outra pessoa, né? Uhum. Eu comprei e vendi. Então, tipo, eu comprei esse copo aqui e eu vendi esse copo aqui. Só que o valor desse copo, olha, eu comprei por 10 e vendi por 15. Olha, 5,
a outra pessoa já pagou o PIS e COFINS sobre 5. Eu vou pagar de novo. Isso é cumulativo. Entendi. Tá? Pessoal, no caso da saída do produto industrializado do estabelecimento do importador, do industrial, comerciante ou arrematante, o valor da operação que decorre à saída da mercadoria ou a falta desse, o valor do preço corrente da mercadoria similar no mercado atacadista da praça do remetente. O que isso quer dizer, pessoal? Significa que quando sai do estabelecimento é o valor da mercadoria, a nossa base de cálculo, que é a principal base de cálculo que nós temos no IPI. Tá? Valor da mercadoria. Tá, pessoal? Inclusive na importação, que eu vou mostrar para vocês, nós temos um desenho para ver a importação. Tá? Quando sai do estabelecimento importador, incide o IPI de novo. Tá? E daí a base de cálculo já é diferente ao valor da mercadoria. E no caso de arrematação, o preço que for arrematado. Né? Então, a base de cálculo vai ser o preço em que o produto foi arrematado no leilão. Tá? IPI na importação, pessoal. Como é que funciona? Tá? Vamos pegar esse desenho. Só alguém me diz, quando eu mexo o meu mouse, vocês conseguem ver aí, pessoal, ou não? Vocês veem? Yes. Sim. Sim? Sim. Tá, obrigado, pessoal. Tá, obrigado. Tá. Então, vamos lá. Isso aqui saiu de um país o produto e ele veio para o Brasil. Tá? Então, saiu dos Estados Unidos, veio para o Brasil. Tá? Chegou aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Então, saiu dos Estados Unidos, veio para o Rio Grande do Sul. Não interessa. Né? Aqui nós temos uma grande crítica da doutrina. Pela legislação, não interessa de que tipo de estabelecimento veio. Importante é que a importação importou, incidiu o IPI. Boa parte da doutrina vai entender, né, que só incidiria o IPI se viesse da indústria aqui. Aqui teria que ter uma indústria encaminhando para o Brasil. Mas não é assim que acontece, tá? Pela legislação, jurisprudência pacificada do STF, não interessa. Aqui pode ter vindo do comerciante. Tá? Então, a gente comprou do Walmart, tá? Só que do Walmart que fica nos Estados Unidos. Melhor, da Amazon. Mas da Amazon norte-americana, não da brasileira. Então, saiu, a Amazon não é industrial, saiu dos Estados Unidos e veio até o Brasil, Rio Grande do Sul. Incidiu o IPI, tá? Só que aqui é a operação de importação, tá? É o IPI importação, que a gente já viu. Inclusive, o Anderson falou o tamanho da base de cálculo, né? Ele comentou sobre o tamanho da base de cálculo. Tá, pessoal? Então, assim, isso aqui é o IPI importação. Agora, está sendo de Porto Alegre indo para Santa Maria. Ó. Saiu de Porto Alegre, foi aqui para Santa Maria. Esse produto importado. Pessoal, não interessa se eu fiz qualquer tipo de modificação nesse produto. Quando ele sai do estabelecimento interno, pessoal, ele vai incidir IPI também, tá? Então, importamos. Saiu dos Estados Unidos, veio para Porto Alegre. Pagamos IPI. De Porto Alegre vai para Santa Maria, que daí a gente está vendendo o produto. Então, tá, sai daqui de Porto Alegre e vai para Santa Maria, aqui, para esse estabelecimento comercial. Tá? Paga IPI de novo. Tá? O Supremo tem posicionamento pacífico nessa questão. O que o Supremo diz? Olha, são operações completamente diferentes, com base de cálculos diferentes. Tá? Uma coisa é a tua importação, outra coisa é a saída no mercado interno. São situações diversas. Então, é cumulativo ou não? Na importação e vai incidir depois na saída de novo. Diga, Douglas. Ele é cumulativo ou não? O que tu tá chamando de cumulativo? Só para a gente ver se a gente vai falar a mesma língua. O valor que o produto foi comprado por um valor, e aí ele pagou IPI sobre aquele valor. Depois ele foi vendido, ele exclui por um valor aquele maior. valor que já pagou IPI. Sim, eu desconto, tá? Eu tenho crédito na importação. Desconto, então. Tá?
Professor, mas quando sai de Porto Alegre para Santa Maria, só o fato de sair de Porto Alegre para Santa Maria já incide IPI sem ter uma nova industrialização aí no meio? Sem ter uma nova industrialização. Sair de Porto Alegre para Porto Alegre. De uma empresa para outra empresa do lado, incide IPI, tá? Sem ter industrialização, porque o estabelecimento importador, ele é equiparado ao industrial, tá? Tanto que é indiferente se tu vai... Eu posso ser industrial nacional, então importei dos Estados Unidos, faço algum tipo de industrialização e vendo, como eu posso ser só o estabelecimento importador, tá? É o estabelecimento, no caso de Porto Alegre, prestando um serviço. A importação é por causa que o estabelecimento de Santa Maria pediu e o de Porto Alegre fez isso? É indiferente, Anderson, tanto faz. Se o estabelecimento de Porto Alegre ele importa no nome dele, tá? Se foi a pedido do estabelecimento de Santa Maria ou se ele vai importar, deixar no estoque e vender depois, tanto faz, tá? Para ficar mais, acho que mais fácil a compreensão, né? A IESA vai lá e importa uma BMW, tá? Da Alemanha. Daí tu, Anderson, vai lá e compra a BMW da IESA. Então, a IESA pagou IPI no momento da importação e a IESA vai pagar IPI quando ela vender a BMW para ti. Tá. Beleza. Entendeu? Entendi. Tá? Até porque ela vai Poderia ser também vendida ser por um valor diferente, né? Quem tá falando? Só um pouquinho? Douglas? Até porque ela vai ser vendida, a BMW seria vendida por um valor diferente, a maior. Isso é o que normalmente acontece, né? Caso não fosse, ele não pagaria. Oi? Caso fosse vendido pelo mesmo valor, ele não pagaria IPI? Pagaria, tá? Só que se é o mesmo valor, se tu tem o mesmo produto, tu vai zerar, né? Porque daí tu vai ter crédito e débito. Né? Tu já pagou de entrada que te gerou um crédito, vai zerar com o da saída. Só que é muito difícil tu vender pelo mesmo valor que tu importou, né? Não, sim, é só mais para questão de entendimento mesmo. Tá. Obrigado. Não, de nada. Não, pergunta excelente, mas eu particularmente eu nunca vi isso na prática, né? Não vi nenhum cliente vender pelo mesmo valor que importou, porque senão perde até a razão de importar. Marcel, tu ia fazer algum comentário, Marcel? É a mesma coisa o Zafari, quando faz venda do próprio vinho que ele importa, quando ele não consegue vender aqui, ele queima no interior do estado, daí ele passa para a cooperativa, passa com outro, daí o rótulo dele atrás vai como importador o Zafari. Pagando o IPI. Pagando IPI. Sim. O IPI é aquele selinho que tem ou aquilo lá é ICMS? Sim, não, IPI, é IPI. IPI? Ali que eu vejo que alguém importou e que está tentando vender, é isso? Oi? Ali que eu vejo aquele selinho que alguém importou, pagou o IPI e está me vendendo agora, é isso? É que alguns produtos, eles são tributados por estampilha. Aquele selo, na verdade, o nome, Anderson, é estampilha. E nada a ver, não tem relação com a importação, tem relação com o produto. No caso ali é porque é um produto alcoólico, o vinho é por estampilha e o cigarro também é por estampilha. Tá? Quando vocês pegarem um maço de cigarro fechado, olhem do lado. Como eu digo, a única parte bonita do cigarro é o, entre aspas, selinho do IPI, que é a chamada estampilha. Isso se ele veio do exterior, né? É a forma de tributação em relação à bebida alcoólica. Tá? Em relação a cigarro, os cigarros do mercado interno também. Todo cigarro ele tem isso. O que não vai ter vai ser o cigarro do Paraguai que veio sem nota, obviamente, né? Ah, tá, sim. Tá? Verdade. Tá bem? Então, pessoal, compra por um valor, vende por outro, incide IPI nas duas operações, tá? Outro detalhe importantíssimo do IPI na importação, tá? A pessoa física, ela é equiparada à pessoa jurídica. Então, o Anderson, ele resolveu não comprar a BMW dele da IESA. Ele resolveu comprar a BMW dele direto da Alemanha. Ele entende de importação e ele importa direto a BMW dele da Alemanha. O que vai acontecer? Quando chegar aqui, no desembaraço aduaneiro, ele vai ter que pagar o valor do IPI sobre essa BMW, tá, pessoal?
Isso nós tínhamos uma jurisprudência antiga que dizia que quando era consumidor final não precisava. Essa jurisprudência hoje é superada no Supremo. Antes se importava diversos veículos para consumidor final e se impetrava mandado de segurança para liberar o veículo sem o pagamento do IPI. Tá? O Supremo mudou o entendimento e hoje o entendimento é no sentido que mesmo se tu for consumidor final, pessoa física, tu vai ter que pagar o IPI. Tá? Alíquotas do IPI. Tá tudo na TIP, que inclusive o Marcel já fez a gentileza de colocar no nosso grupo, falou? Já comentou conosco que está lá no grupo. O IPI ele é exceção à legalidade e à anterioridade de exercício. O que é isso? Exceção à legalidade. O IPI ele tem que ser criado por lei. Tá? Quem institui o IPI é a lei. Mas ele pode ser regulamentado, ele pode ser regulado por ato do chefe do Poder Executivo. Então, ato do Jairzinho. Tá? O seu Jair, hoje, ele pode aumentar e diminuir as alíquotas do IPI. Tá? Ele tem esse poder. Então, o presidente da República ele pode dispor sobre as alíquotas do imposto sobre produtos industrializados. Tá? E ele também é... Diga. Desculpa estar voltando à aula, mas é que eu... Não, vamos lá. Está com dúvida, vamos lá. Então, se é pessoa física comprando, ele vai pagar IPI também, mas a indústria já não pagou o IPI ali. Então, quando sai do estabelecimento, de novo, a pessoa paga IPI. Não. Se é pessoa física para consumo pessoal, daí não tem estabelecimento, você é importando para ti mesmo. Ah, não, importação. Tá, eu tinha entendido que ele tivesse já em Santa Maria, o produto, por exemplo. Aí a pessoa compra, o consumidor chega no consumidor final, não precisa pagar novamente, né? Até porque quem paga, acho que é a indústria. Não, assim, vamos lá. Vamos voltar. Ó, eu tô aqui, tá? Eu tô em Porto Alegre e eu importei uma BMW dos Estados Unidos, tá? Importei lá dos Estados Unidos uma BMW. Tá? Eu vou pagar IPI. Tá? Importei para mim. Eu vou usar a BMW. Tá? Eu vou pagar IPI. Certo. Tá? Agora, quem importou essa BMW foi a IESA. Ela vai pagar IPI na importação. Que nem eu pagaria. A diferença é que quando ela vender para o Anderson, também vai incidir o IPI. Entendeu? Aí vai incidir de novo para o Anderson. Exatamente. Professor, mas qual que é a diferença para o imposto de importação? Se eu importo um carro para uso, eu vou pagar imposto de importação e mais IPI, pelo mesmo fato? Tu vai pagar 9 tributos na importação, Anderson. Não precisa te preocupar só com o IPI e o imposto de importação. São 9 que incidem, tá? Tudo pelo mesmo fato, que é só importar. Importar, sim. Isso aí. Tá? E mas se o Anderson... Naqueles casos que o chefe do Poder Executivo ele também tem lá do imposto de importação é a mesma coisa, né? Ele pode mudar como forma de dar um benefício para o nosso produto ou querer que pare de consumir, de fabricar tanto né? Ele pode mudar o preço da alíquota, mas aí vai ter reflexo no IPI. Então, por exemplo, se ele baixa bastante a alíquota do imposto de importação, vai acabar indiretamente reduzindo o IPI também. É isso? A base de cálculo do IPI, né? São alíquotas diferentes, né? A alíquota do imposto de importação é uma, do IPI é outra. Sim, não, mas o valor do IPI, daí, claro, a alíquota vai ser a mesma, mas como eu vou baixar a base de cálculo... A base de cálculo, sim. O valor a ser recolhido do IPI, quanto menor for o imposto de importação, menor vai ser o valor do IPI. Quanto maior for o imposto de importação, maior vai ser o valor do IPI. Isso aí, Anderson. Excelente raciocínio. Tá, e caso o Anderson, pessoa física, que não tem estabelecimento, revenda esse produto que ele importou, ele paga IPI? A pessoa que compra? Sim, porque ele foi um importador. Ele paga, de novo. O ele paga é uma pergunta complexa de ser respondida, porque assim, incide ou não? Incide. Se ele vai pagar... Porque se ele vai pagar ou o consumidor vai pagar, aí não, Douglas. O que eu estou te dizendo é que fica difícil a visualização, porque assim, eu importei uma BMW. Tá? Por algum motivo eu não gostei da BMW e eu vendi para ti. O
que é o padrão? O padrão é não pagar o IPI. Tá? Não vou lá e recolher o IPI. Mas o certo, se eu importei e eu revendi, tá? Eu tenho que pagar. Entendeu? Tá. Voltando. Então, exceção à legalidade e exceção à anterioridade de exercício. Significa que, se a alíquota do IPI ela for aumentada, tá? Ela não precisa respeitar a anterioridade de exercício, ou seja, só vai ter validade no próximo exercício financeiro. Tem que respeitar apenas a anterioridade nonagesimal. Isso quer dizer que a partir daqui 90 dias vai ter validade essa nova alíquota do IPI. A gente já viu em que momento o IPI incide na saída do produto do estabelecimento. Quando eu tenho alíquota zero, não incidência, isenção ou imunidade. Então, quando se adquire um produto e ele sai com alíquota zero, com não incidência, com isenção ou com imunidade, eu anulo o crédito da entrada. Lembram? Compramos por 100 e vendemos por 150. Tá? Só que na saída do produto, ele é isento de IPI. Ou a alíquota é zero. O que eu faço? Eu anulo aquele crédito de 100. Tá? O IPI é considerado um imposto real, porque ele recai sobre produtos. Tá? Então, ele recai sobre uma coisa e não sobre a pessoa. E o IPI está sujeito ao lançamento por homologação. Pessoal, em relação ao IPI, alguma dúvida? Não? Tá. Todas. Todas. É que falou, Marcelo? Sim, todas na prova. Tá bom. Tá. Aqui, ó, o mesmo que estava no outro slide. Duas súmulas do STJ em relação ao IPI. 411, que é devida à correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do fisco. Que é importante, tá? O Supremo, né, o STF, ele tem posicionamento de que o crédito de IPI ele não é corrigido monetariamente, tá? Ele não sofre a incidência de correção monetária. O STJ cria uma especificidade que vai ter correção monetária quando o fisco falar, não, tu não tem direito a esse crédito. Se entra na justiça, se ganha. Então tá. Daí vai ter correção monetária. Quando o fisco ele cria uma resistência ilegítima, tá? Quando ele opõe o contribuinte à utilização do crédito, daí eu vou ter correção monetária. Porque não é o contribuinte que está deixando de utilizar aquele crédito de forma prévia, tão logo ele possa. E sim, o fisco não está deixando que ele utilize. A súmula 495 do STJ, a aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito a acreditamento de IPI. Tá? Então, como tem reduzido o impacto no IPI, eu não tenho direito a crédito quando eu adquiro bens integrantes do meu ativo permanente. Se não temos dúvida em relação ao IPI, vamos para o ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. De novo, competência da União. Tá? Incide sobre o quê, pessoal? Sobre a propriedade territorial rural. Alguém está riscando aqui, ó. Tá? E ele é regulado pela Lei 9393 de 96. O que é propriedade, o que é territorial, o que é rural? Para eu ter propriedade, eu tenho que ter uma faculdade de usar, gozar e dispor da propriedade. Tanto que a gente vai ver, tem até os julgados, que se eu tive a minha propriedade invadida pelo MST, eu não tenho que pagar ITR. Tá? Porque eu não estou tendo a faculdade de usar, de gozar e de dispor da minha propriedade. Né? Territorial é uma propriedade que ela é dimensionada pela terra nua. Diferentemente do IPTU, que diz propriedade predial territorial urbana, ou seja, predial. Tá? A rural, eu utilizo só a terra nua. Né? Então, o território é somente a terra nua. E o que é rural? Rural é aquela propriedade que ela não é urbana. Né? É toda aquela propriedade que ela não está na lei municipal. Então, o município ele vem, cria a legislação, define o que é zona urbana
e o que estiver fora da zona urbana é zona rural. A gente vai ver que também tem discussão sobre isso. Tá? Então, teria o plano diretor do município, que definiria a zona urbana do município. O que não tivesse dentro da zona urbana do município seria a zona rural. Tá? Entretanto, aqui nós temos um julgado do STJ que fala que não é só a localização, e sim a destinação do imóvel também tem que ser levada em consideração. Ali, IPTU, ITR, incidência, critério da localização do imóvel insuficiente, necessidade de se observar também a destinação do imóvel. Então, o critério da localização do imóvel não é suficiente para que se decida sobre a incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário observar-se também a destinação econômica, conforme já decidiu o Supremo. Tá? Ou seja, se eu tenho um imóvel, a gente tem uma situação dessa no escritório. Um cliente empresário comprou um imóvel, um sítio em Gravataí. Pessoal, já fui no sítio, é sério, é estrada de chão, né? É estrada de chão. E tu começa a ver só vaca, cavalo, pasto. Aí tu chega no sítio do cliente. Aquilo lá é considerado zona urbana de Gravataí. Só que se tu vai lá, não tem nada de zona urbana, não parece zona urbana. Então a gente ganhou a ação, até porque envolvia a questão de criação de cavalos, com o argumento que a destinação do imóvel é completamente rural. Não tem nada urbano no imóvel. Tá? Não tem nada que caracterize como urbano. Então, por mais que a lei diga que basta o município, pela localização, situar os imóveis urbanos, a zona urbana, o resto é rural, o STJ entende que a destinação também dada ao imóvel deve ser considerada no momento de definir a sua finalidade. Tá? O ITR ele é progressivo, mas ele tem duas espécies de progressividade. Ele tem a progressividade normal, quanto maior o valor do imóvel, maior a alíquota. Então, quanto maior o valor da terra nua, maior a alíquota. Mas ele tem aquela progressividade que tem como finalidade desestimular a manutenção da propriedade improdutiva, ou seja, garantir a função social da propriedade. Então, olá, eu tenho diversos hectares de terra que eu não faço nada. A União vem e diz, olha, moça, tu tem que dar uma função social à tua propriedade. Eu falo, União, eu sou o dono, eu faço o que eu quiser. Tu não manda aqui. O que vai acontecer no próximo ano? Cantei, né? De galo. No próximo ano, eu vou ter uma alíquota majorada do ITR. Tá? Então, se eu continuar mantendo a minha propriedade improdutiva, eu terei um aumento progressivo da minha alíquota do ITR. O ITR ele não incide em pequenas glebas rurais, que a lei define o que é pequena gleba rural, desde que o proprietário ele tenha apenas uma pequena gleba rural. Ele só pode ter uma pequena gleba rural. Tá? Porque senão era muito fácil, é só tu pegar um terreno, dividir em diversas pequenas glebas rurais e não pagava o ITR. Não. Ele não vai pagar, desde que ele seja proprietário de uma pequena gleba rural. O ITR ele é de competência, a gente já viu, da União. Entretanto, ele pode ser fiscalizado e cobrado pelos municípios. Tá? Então, competência tributária, União, capacidade tributária, ela pode ser delegada aos municípios. Tá? Quando isso acontece, pessoal, qual que é o benefício para os municípios? O benefício é que eles ficam com 100% do valor arrecadado. Eles já têm 50% do valor arrecadado com o ITR. Se a União cobre e fiscaliza o ITR, o município fica com 100% do valor arrecadado. Desculpa, 50% do valor arrecadado se a União cobre e fiscaliza. Agora, se ele puxa para si essa responsabilidade, ele cobra e ele fiscaliza o ITR, ele vai ficar com 100% do valor arrecadado. Essa é a vantagem para o município cobrar e fiscalizar o ITR. Quando que acontece o fato gerador do ITR? Sempre dia 1º de janeiro de cada ano. Ele é um imposto que está sujeito a fato gerador continuado, ou seja, ele se perpetua no tempo. Quando nós somos proprietários de um terreno rural, nós somos proprietários todos os dias. Por isso que é fato gerador continuado.
qual que é o fato gerador do ITR? Né? É a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel. Tá? Então, eu posso ser o proprietário, o titular do domínio útil ou manter a posse do imóvel. Quem são os contribuintes? O mais padrão, o proprietário, mas também o titular do domínio útil e o possuidor a qualquer título. Tá? Aqui muito cuidado, porque normalmente as pessoas esquecem dos demais contribuintes do ITR e do IPTU. Focam só no proprietário, mas não. Também é o titular do domínio útil e o possuidor a qualquer título. Qual que é a base de cálculo? A base de cálculo é o valor fundiário, né? Que é o valor da terra nua, ou seja, o valor da extensão de terra. Tá, pessoal? Essa vai ser a base de cálculo do ITR. Alguma dúvida sobre o ITR, pessoal? Não? Então, o IOF, né? Imposto sobre Operações Financeiras, que a doutrina critica muito essa sigla, né? Porque ele é um imposto sobre operações de crédito, de câmbio, de seguro ou relativo a títulos ou valores mobiliários. Então, crédito, câmbio, seguro ou títulos ou valores mobiliários. De novo, competência, União, né? O que é uma operação? Um negócio jurídico. A gente já estudou o que é negócio jurídico, né? A gente já sabe o que é negócio jurídico. Tá? Então, tem que ter as duas partes e eu tenho que ter, pelo menos, a transmissão da posse. Não tem a necessidade desse negócio jurídico ser com instituição financeira. Tá? Então, eu posso fazer uma operação de crédito com outra instituição e ter que pagar o ITR? Sim. Tá? Fiz a operação de crédito, eu tenho que pagar o ITR. O ITR não, desculpa, o IOF, né, pessoal? IOF, não vamos colocar na prova que fez a operação de crédito tem que pagar ITR. O IOF. Como ele é um dos impostos, juntos com o imposto de importação e exportação, que são os principais exemplos de impostos extrafiscais que nós temos na nossa legislação, o IOF ele é exceção à legalidade, de novo, então ele tem que ser instituído por lei, mas as suas alíquotas e bases de cálculo podem ser alteradas por decreto do chefe do Poder Executivo, ou seja, do presidente. E ele é exceção à anterioridade de exercício e anterioridade nonagesimal. Então, aumentou a alíquota do IOF. Hoje, ela passa a ter validade imediatamente, tá, pessoal? Então, não precisa esperar 90 dias, não precisa esperar o próximo exercício financeiro. Então, eu aumentei a alíquota, já tem validade imediata. Importante, tributação do ouro no Brasil. Como é que é feita a tributação do ouro enquanto ativo financeiro ou instrumento cambial? Tá? O ouro, quando ele é utilizado como ativo financeiro ou como instrumento de câmbio, pessoal, ele é tributado somente pelo IOF. Tá? Na origem, alíquota 1%. Né? Então, o ouro, enquanto ativo financeiro ou instrumento cambial, ele é tributado pelo IOF, na origem, 1%. Né? E a arrecadação ela vai ficar 70% com o município de origem do ouro e 30% com o Estado, Distrito Federal ou território em que esse ouro teve origem, que esse ouro foi encontrado. Tá? Então, no Brasil, a tributação do ouro enquanto ativo financeiro ou instrumento cambial, ela é feita 1% na origem. Tá? O que é o crédito, pessoal? Tá? Crédito é a troca de um bem presente por um bem futuro. Né? Normalmente, né, é quando se pega um valor sob a responsabilidade de futuramente pagar essa continha para o cedente. Tá? Então, pessoal, é uma prestação presente em troca de uma prestação futura. Eu empresto uma continha, por exemplo, acreditando que eu vou receber de volta essa continha. Isso é operação de crédito. Só que é importante, pessoal, sempre eu tenho que ter um negócio jurídico, tá? Então, eu tenho que ter uma operação. Então, não incide somente sobre o crédito. Não é só o simples fato de nós termos crédito.
de realizar um crédito, nós temos que ter uma operação de crédito. A súmula 664 do Supremo. É inconstitucional o inciso 5 do artigo 1º da Lei 8.033 de 1990, que instituiu a incidência de IOF sobre saques efetuados em caderneta de poupança. Porque quando a gente saca o valor da poupança, a gente não está realizando uma operação de crédito. Nós realizamos uma operação financeira. E por isso que a doutrina critica a abreviação do IOF, né? Porque é uma operação financeira, mas não é de crédito. Eu estou sacando um valor que é meu, então eu não tenho fato gerador do IOF. Tá? Falando em fato gerador, qual que é o fato do gerador do IOF crédito? Tá? No IOF crédito é a efetivação, né, da entrega, seja total ou parcial, do valor, né, que vai constituir a obrigação, ou a colocação à disposição. Então vamos lá. Foi lá o sujeito, o João, pediu um empréstimo para o banco colocou à disposição um empréstimo na conta do João. Incide IOF. Tá? Importante. Se incidir, né, por algum motivo, o IOF crédito, tá? Aqui também está escrito câmbio, alterem isso aí. Não incide o IOF títulos e nem o IOF valores mobiliários, tá? Se incide o IOF crédito, não incide o títulos e valores mobiliários, tá? Então, incidiu o crédito, não incide o outro, né? Se dá preferência para o crédito. O IOF crédito, ele também é aquele que incide quando a gente faz compras no exterior, tá? Desculpa, pessoal. Esse é o IOF câmbio. Eu queria dar outro exemplo. IOF crédito, ele incide quando a gente utiliza o cheque especial. Tá? Quando se utiliza o cheque especial, né, diz, 10 dias sem juros. Beleza. Daí ficou 8 dias no negativo, colocou o valor, vai vir uma cobrança. Vocês vão dizer, pô, era sem juros? Sim, mas tomou um crédito do banco. Aquele valor do cheque especial não é teu. O que incidiu ali foi o IOF crédito. Quem é o contribuinte? É o tomador do crédito. Então, o sujeito que foi lá no banco e pediu um empréstimo, ele é o contribuinte. A base de cálculo é o montante da obrigação. Importante, eu pedi 100 mil emprestado. Tá? Só que eu vou ter que pagar depois para o banco 170 mil. Qual que é a base de cálculo? 170 mil. É o valor do principal com mais juros e correção monetária. Tá? IOF câmbio. Né? IOF câmbio é quando tu tem a troca, a alteração de uma moeda. Tu entrega uma moeda e recebe outra. Então, eu entreguei real, recebi dólar. Tá? Qual que é o fato gerador do IOF câmbio? É a efetivação do negócio jurídico. É quando tu entrega a moeda ou um documento que represente aquele valor. Então, hoje, quando a gente tem o próprio cartão, né? O cartão que a gente coloca dólar no cartão, euro no cartão, também incide IOF câmbio. Então, quando tu entrega o cartão ou quando efetiva a operação, é o momento que incide. Né? Quem é o contribuinte? Se eu realizo uma operação no exterior e faço um câmbio interno, é o comprador da moeda. Né? Não. Se é no exterior, é o comprador. Se é interno, é o vendedor. Tá? Então, no exterior, é o comprador, se é no interno, é o vendedor. Pessoal, até se vocês já baixaram, eu me comprometo, amanhã mesmo, esse material saiu com alguns erros de digitação, por falha minha, eu vou alterar, tá, para mandar para vocês. Eu vou postar de novo no Ava, então se alguém já baixou, eu peço que baixem de novo, eu até aviso no grupo, tá, porque eu vou alterar, porque senão vai confundir na hora de vocês estudarem, tá? Então, se é no exterior, é o vendedor, se é no mercado interno, é o comprador da moeda. Tá? Qual que é a base de cálculo? É o valor da operação importante, expresso em reais, expresso em moeda nacional. Tá? É o valor da operação expresso em moeda nacional. Eu não posso ter base de cálculo, se você estudar lá no tributário 1, com moeda estrangeira. Tá? Só voltando aqui, o IOF câmbio era o exemplo que eu tinha dado antes também. Quando a gente compra,
né, faz compras no cartão de crédito no exterior, a gente paga o IOF câmbio. IOF seguro, né? O contrato de seguro é aquele pelo qual o segurador se obriga, mediante o pagamento de um valor, de um prêmio, a garantir um interesse do segurado. Acho que o principal exemplo que nós temos é o seguro de veículo. Então, a gente paga e o nosso carro está assegurado. Fato gerador é a efetivação, né, por meio da emissão da apólice ou de algum documento equivalente à apólice de seguro, né? Ou se nós já pagamos o recebimento do prêmio pelo seguro, né? Pela companhia de seguro. A gente já pagou, então já incidiu o IOF. Quem é o contribuinte? É o segurado. Tanto que, não sei se alguém já teve que solicitar de volta o valor do seguro. Então, trocou de veículo e o veículo ainda estava com o seguro antigo com o seguro antigo ainda era válido, tá? O que vai acontecer, pessoal? A gente consegue a restituição de algum valor, mas a gente não consegue a restituição do IOF, porque o negócio jurídico ele já foi concretizado com a emissão da apólice, tá? Então, o seguro deu 5.000, usamos por 6 meses, vou conseguir 2.500 de volta. Não, não vai, porque o valor do IOF que tu pagou sobre 5.000, tu não tem de volta, tá? A base de cálculo é o montante do valor pago pelo segurado, ou seja, o montante do prêmio. O IOF títulos ou valores mobiliários, né? É aquele que incide sobre as operações com documentos representativos de direitos, como os direitos registrados de modo escritural, que sejam passíveis de negociação, como títulos de crédito e ações, tá, pessoal? Então, quando tu realiza um negócio com título de crédito, quando tu realiza um negócio com ação, incide IOF sobre título, né? IOF títulos ou valores mobiliários. Qual que é o fato gerador? Nós temos alguns. A emissão, a transmissão, o pagamento ou resgate dos títulos ou valores mobiliários. Tá? Os contribuintes é sempre a pessoa que está fazendo a aquisição, né? Ou realizando o resgate, realizando a cessão ou a repactuação. Então, é sempre a pessoa que realiza, né? Que vai lá e dá origem à operação. Nós temos 3 bases de cálculo. Na emissão do título, o valor nominal mais o ágio. Eu sei que vocês adoram ágio, né? Então, se existir ágio, o ágio vai estar incluído na base de cálculo. Na transmissão, é o preço ou o valor nominal. Se tiver cotação em bolsa, é a cotação em bolsa, na forma que determinar a lei, né? No pagamento ou no resgate, é o preço, né? O valor que foi pago ou que foi resgatado o título, tá? Para a gente finalizar a aula, então, imposto sobre grandes fortunas. O único imposto que até hoje não foi instituído, acredito que a razão vocês devem saber, em que pese tenha hoje um projeto de lei tramitando no Congresso a respeito desse imposto. O imposto sobre grandes fortunas, ele tem que ser instituído por meio de lei complementar, tá, pessoal? Então, somente a lei complementar pode instituir o imposto sobre grandes fortunas, né? A competência é da União. Então, a lei complementar vai definir o que é grande fortuna. Hoje a gente não sabe falar, não sabe dizer o que é grande fortuna, tá, pessoal? Existem outros países que já têm esse imposto instituído, como, por exemplo, a França. Tá? Então, uma pessoa que tem, na França, inclusive, ele incide num patrimônio líquido a partir de 1,8 milhões de euros. Tá? Portugal também. Sabe a alíquota? Não vou chutar. A alíquota não, a partir de quando incide? Não lembro. Não? Não lembro. A França reduziu, era maior, reduziu para 1,8. Tá? Cara, a última vez que eu estudei, fazendo a comparação com o imposto francês, né? Agora, Covid, eu não sei se aconteceu alguma coisa lá na França.
Tá bem, pessoal. Então, o imposto sobre grandes fortunas, ele não foi instituído. A única certeza que a gente tem na Constituição é que ele tem que ser instituído por meio de lei complementar. Tá? Pessoal, em relação à aula de hoje, alguma dúvida? Tá? Não? Eu vi que a Zaira fez uma pergunta. Professor, poderia mais tarde explicar novamente o que é material nacionalizado? Qual % para ser nacionalizado? Tu diz em relação ao imposto de importação, Zaira? Professor, porque depois eu fiquei com dúvida com relação, assim, para classificar esse material nacionalizado, como é que eu faço? Mas tu tá falando isso em relação à aula passada. A aula passada, por isso que eu pedi no final. Tá. Não, só para eu entender. Não é com essa aula, é com a aula passada. Não tem nem percentual, Zaira. A partir do momento que é incorporado a economia interna, ele passa a ser nacionalizado. Tá? Ó, dado aqui, né? O que é nacional ou nacionalizado? Olha, se eu importo um produto e eu exporto ele, eu só importei e exportei, ele é um produto estrangeiro. A partir do momento que eu incorporo a economia interna, ele se torna nacionalizado. Então, eu posso fazer algum tipo de modificação, como eu posso nem fazer modificação, só deixei ele aqui e depois eu vou exportar, mas um tempo depois. Tá? Produto que eu só importei para exportar. Eu importei, eu usei, ele foi incorporado à economia interna brasileira e daí ele vai ser exportado. Isso já é considerado nacionalizado. Ou não tem um percentual também. Qualquer tipo de modificação feita, acréscimo feito no produto, ele já é considerado nacionalizado também. Tá bem, Zaira? Entendido? Tá, mas aí volto, posso... Claro, vai lá. Então, tá. Então, por exemplo, se eu trago um produto importado e modifico ele, mas então eu não posso vendê-lo como importado mais. Aí mudo as alíquotas. Tá, mas daí tu tá falando do imposto de importação e exportação. Sim. Não, vamos ver se eu melhoro essa pergunta, então. Por exemplo, se eu trago uma matéria-prima, industrializo aqui, tá. Matéria-prima é totalmente importada. O chocolate, pode ser? Vamos pegar o cacau lá, trago o teu cacau maravilhoso lá, mas industrializo aqui, eu vou vender ele como nacional. Chocolate. Nacional. Não interessa, tu não pode ter diferença, tá? O Brasil, ele é signatário do Tratado do GATT, então tu não pode ter diferença de tributação do produto nacional para o produto importado, salvo o imposto de importação, salvo a tributação incidente na importação. Entrou aqui, tá? Se tu comprar uma camiseta da Hering ou tu comprar uma camiseta da Armani, a mesma coisa. A tributação tem que ser igual. O que mudou? Tá. A camiseta da Armani entrou no Brasil, incidiu 9 tributos. Então, tu tem 9... A Armani está ganhando de 9-0 da camiseta da Hering. Tá, professor, entendi. O que muda do nacionalizado é na exportação. Eu não consigo... Não incide imposto de exportação quando tem a saída do produto estrangeiro, mas incide quando tem a saída do produto nacionalizado. Tá? Tá. Tá bem, Zé? Entendido? Tá ótimo. Pessoal, para a gente finalizar a aula, então, o trabalho, até já conversamos a respeito, o princípio da seletividade. É só pegar a TIP, escolham, a critério de vocês, peguem 2 produtos, tá? Com alíquotas diferentes ou com a mesma alíquota, não tem problema, 2 produtos com a mesma alíquota e analisem a aplicação do princípio da seletividade, tá? Pessoal, uma análise rápida, pode ser 10 linhas, não precisa um baita texto, tá? Se vocês acham que aqueles 2 produtos que vocês escolheram tá certo ou tá errado de acordo com o princípio da seletividade em função da essencialidade. Tá? A prova, pessoal, vão ser 10 questões objetivas, né? Vai ser postada no AVA. Até hoje a gente teve uma reunião, então mudou algumas questões da prova.
o Zoom, a gente se loga no Zoom e depois faz a prova no AVA. Eu tinha dito para as outras turmas, se alguém é meu aluno em outra turma, que tinha que ter a Carla né? A Carla tá aí? Carla tá aí? Ou saiu? Acho que ela não tá, né? Sim. Aí. Carla, tu não vai precisar ficar fazendo uma chamada de vídeo comigo. Tô aqui. Travou essa merda. Tá, Carla, tu não vai precisar ficar fazendo uma chamada de vídeo comigo no WhatsApp, porque liberaram a questão da câmera no Zoom. Então, só logado no Zoom, porque eu vou ter que gravar a aula. A aula da prova ela é gravada, tá? E também pediram para a gente deixar a prova durante todo o período. Então, vai ficar das 7 às 11 a prova vai ficar no AVA, tá, pessoal? Das 7 às 11 a prova está no AVA. Ah, melhorou e muito. Viu, Carla? Viu só? Só para entender qual é que é a questão que liberaram a câmera. É que a internet aqui em casa, ela trava bastante, professor. Tá. Não, Betânia, é que a Carla ela é minha aluna em outra disciplina e tinham pedido até hoje, de tarde, tá? A recomendação que a gente tinha era que todo mundo fizesse a prova com a câmera aberta. Como tu tá agora. Tá? E daí eles liberaram. Entendeu? Então, não vai precisar ficar com a câmera aberta. Isso, se quiser fazer com a câmera aberta, faça. Porque assim, vamos ser sinceros, né, pessoal? Todo mundo aqui é grandinho, né? A prova é sem consulta. Se quiser consultar, fica a critério de vocês. Não tem como tá vendo, entendeu? Tá? Sim. A prova, assim, ela não vai estar difícil. Eu quero medir, eu quero ver o quanto vocês estão conseguindo ter de percepção da matéria. Então, eu peço que vocês não consultem nem a legislação, tá? Vamos sair das questões objetivas. A ideia aqui não é para ninguém pegar recuperação. Né? Claro. Já tem uma prova que vale 5 pontos. Se vocês estão fazendo os trabalhos, você já sai de 5. Tá? Então, pessoal, eu quero testar o quanto vocês estão assimilando o conhecimento. Então, não se preocupem. Tentem realmente não usar o material. Ah, não tirei uma nota ótima na prova. Tá, mas a gente vai aprender com os erros. Eu digo até hoje, eu não sei nada, mas eu não sei nada de sucessão. Não sei nada. A única coisa que eu sei foi uma questão que eu errei numa prova que eu, para mim, tinha acertado. O que aconteceu? No ano passado, deu uma situação no escritório, meu sócio não estava, ele que cuida dessa parte, e tinha prazo, e era para ser mandado o protocolo integrado, os advogados estavam lá, começaram a ficar nervosos, e eu tive que auxiliar. Eu só me lembrava do que eu errei. O que era a matéria do processo, exatamente o que eu errei na prova. Tá? Ai. Não, era a única coisa que eu sabia fazer. Se foi uma coisa que eu acertei na minha prova de sucessão, eu não sabia. Então, errar também é importante, para a gente saber o que a gente erra, para a gente conseguir estudar mais, tá, pessoal? Então, esse é meu pedido. Se quiserem consultar, daí fica a critério de vocês. Tá? Então, a gente dá uma vai ser durante todo o período de aula. Aí. Oi? Alguém falando? A gente, por esse material aí, vai precisar dar uma lida na legislação. Quem é que está falando? Não entendi. A gente pode estudar por esse material que o senhor passou. Pelo material, Anderson. Estudem pelo material, né? Com as anotações que vocês fizeram, né? O material, ele dá todas as diretrizes, tá? Primeiro assim, pessoal, não vai ter nenhum tipo de pergunta assim, qual que é a alíquota de tal coisa? Esqueçam, tá? Isso é uma pergunta completamente contra. Não, protesto, tem que saber de cor. Ô, Marcel, tu puder... Cala a boca, Marcel. Eu falei, teus colegas vão te matar, Marcel. Vão te matar. Se puder deixar o IPI de fora, até pode botar as alíquotas lá. Tá bom. Tá bom. Vai vendo que as outras alíquotas são fáceis, né? Tá, pessoal? Então, esse tipo de pergunta não vai ter. Eu quero saber se vocês entenderam os impostos, os regimes que nós estudamos, tá? Ponto final. Tá? Então, vão ser perguntas muito mais nesse sentido do que uma pergunta mega específica, né? A ideia realmente não é ferrar com ninguém. Eu quero que vocês tenham um aprendizado da matéria. O que pode cair também é a matéria de trabalho, né? A matéria de trabalho também pode ser cobrada. Tá? Então, fica a dica aí. Né? O que foi pedido nos trabalhos também pode cair na prova. Tá? Então, essa é a prova. Esse é o trabalho. Então, já falamos da prova do trabalho. Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão?
O trabalho esse é para a semana que vem também. Isso, sempre a mesma data. Né? Tá, beleza. Professor, eu fiquei com uma dúvida, mas eu estava revisando lá o imposto de renda. Esse é o momento. Aquela parte que até é considerado contrário à Constituição de tributar quando se tem prejuízo. Sim. E a pessoa jurídica ainda só poder compensar 30%. Isso, a limitação à compensação do prejuízo fiscal, sim. Esse 30%, por exemplo, o senhor deu o exemplo até lá na aula de que a pessoa jurídica pagou 100 mil a mais do que deveria. Uhum. Tá? Então, ela não vai poder compensar esses 100 mil. Vai poder compensar 30% do valor devido. Tá, isso que eu queria saber, porque daí o senhor falou lá no exemplo que no exercício seguinte ela deveria pagar 50 mil. Isso. E aí esses 30% vão ser sobre esses 15 50 mil. É 15 mil. Ou sobre os 100 mil do exercício anterior sobre que pagou 50 mais? mil. Sobre 50 mil, é 15 mil. 30% da... Então é mais injusto ainda Isso. Porque deveria ser sobre os 100 mil a mais excedente, né? Sim. Tá. 30%. Tá bem, Anderson? Tá. Entendido? Entendi. Tá bem. Alguma outra dúvida ou podemos liberar a Zaira para tomar vinho e nos mandar a foto? Eu tenho mais uma pergunta. Putz, louco para tomar vinho. Se eu trocar de carro, tá? Aí tu já tinha falado ali que se eu trocar de carro, eu posso restituir uma diferença, né? Fico com um crédito. Mas se eu trocar de carro por um carro inferior também. Como assim se trocar de carro? Com valor. Se eu trocar de carro, do seguro, né? Tô falando de seguro. Tá. O IOF, ele nunca é restituído. Não. Não, porque ele incide sobre o valor do prêmio, o valor que tu pagou no momento da pólice. Se tu trocar de carro e pedir de volta o valor do teu seguro, não interessa, já incidiu. Ali o negócio jurídico para o IOF já se concretizou. Entendeu, Zaira? Entendi, professor. Entendi. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então tá, pessoal, boa semana, bom fim de semana, bons estudos, né? Até a próxima sexta, data da nossa prova. Pessoal, grande beijo para vocês e continuem se cuidando. Até mais, tchau. Até mais, tchau, tchau. Até mais, boa noite. Boa noite, pessoal. Uhum.